Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês aí? Esperamos que tudo esteja em ordem, né? Ainda estamos aí, né, no meio dessa pandemia e a gente espera que em breve a gente possa estar aí com vocês, tá? A gente também tem muitas saudades de estar com vocês, de estar falando com vocês, né? Mas infelizmente ainda não dá, né? Vamos ter um pouquinho mais de paciência, né, nesse momento aí, sabendo que nós estamos cuidando da saúde e principalmente olhando, né, para a vida, e isso é mais importante. Então, vamos ter mais um pouquinho de paciência, logo a gente vai estar junto novamente aí, né? Também não gosto nada de ficar falando aqui, né, com uma câmera, gostaria de estar falando aí com vocês presencialmente, né? Mas na hora certa tudo vai acontecer, ok? Por enquanto a gente vai levando assim mesmo, tá? Então nessa tarde vamos, mais uma vez, como a gente tem feito sempre, meditar num trechinho da Palavra de Deus, né? A Palavra de Deus é aquilo que acreditamos que Deus deixou para nós, então é muito importante que a gente esteja sempre meditando, lendo, ouvindo a Palavra de Deus, né? Porque é através dela que Ele fala ao nosso coração, né? E nessa tarde eu gostaria de meditar com vocês apenas alguns versículos numa carta que Paulo escreve para uma igreja, né? Essa igreja é a igreja dos Filipenses, está lá no capítulo 2, versos de 8 a 11. Veja bem o que a palavra de Deus nos diz. Diz assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, queridos, nessa tarde nós vamos entender um pouquinho aquilo que Paulo está escrevendo aqui, né? O apóstolo Paulo está escrevendo a essa igreja, né? Então nesse texto, o que vem um pouquinho antes é uma orientação. Paulo está orientando a igreja que está lá em Filipos, né? Para que eles vivessem assim como Jesus viveu, né? Então eles são chamados por Paulo a viver uma vida semelhante a que Jesus viveu, né? Mas uma coisa interessante e nisso que Paulo diz aqui, né, sobre Jesus, ele está falando sobre Jesus, né? Então algumas coisas interessantes. A primeira dela é a questão da humilhação, né? Ele coloca aí: e sendo encontrado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz, né? A questão da humilhação de Jesus, né? Jesus, ele é o Filho de Deus, Jesus é o Deus, né? A segunda pessoa da Trindade. Então Jesus é Deus e a questão da humilhação está justamente aí. Ele deixa a glória, ele deixa a presença do Pai, né? E se torna um homem. O homem é criatura de Deus. Então é uma posição muito inferior a que ele é, a posição de que Jesus é. Jesus é Deus e ele deixa essa categoria de Deus, né? Ele se humilha a ponto de tornar-se uma das suas criaturas, né? Ele vem para ser homem, né? Ele foi achado homem, então ele se dispõe a vir entre nós, se tornar um de nós, que somos criaturas, né? Para que ele pudesse, então, fazer o que ele fez, né? Então, ele se submeteu a ser homem, a ser criatura. Essa eu creio que é a maior humilhação de um Deus que abandona a sua glória para ser uma das suas criaturas, né? E, em segundo lugar, ele se submete à morte, né? Paulo vai dizer aqui: se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz, né? Então, um Deus que é eterno, que não tem começo, não tem fim, né? Um dos atributos de Deus é a eternidade. Deus é eterno. E Jesus abandona até essa eternidade e se submete
submete à morte, né? Que não tem nada a ver com ele, mas ele se submete à morte, né? E a Bíblia nos diz que ele fez isso porque nos amou. Olha a dimensão do amor, amados, não existe amor maior que esse, não existe amor maior que esse. O próprio Deus abre mão da sua glória, do seu poder, da sua eternidade, por amor a nós, que somos criaturas. Então, a segunda coisa interessante, né, é que ele se humilhou e se entregou por amor. Por amor. Então, não há maior amor do que esse, amados. Você pode querer, né, tentar de alguma forma achar um amor como esse, mas não existe. Né? Não existe porque ninguém é Deus para abrir mão da sua glória para se tornar uma das suas criaturas. Só Jesus fez isso. Né? E ele pagou também pelos nossos pecados. Ele nos amou a ponto, né, de, com a doação da sua vida, ele paga os nossos pecados, porque ele não tem pecado. Ele é santo, santo, santo. Né? Então, mais uma coisa, ele assume, né? Ele leva sobre si os nossos pecados por amor. Né? Mas Paulo nos afirma que depois de passar por toda essa humilhação, né, de nós entendermos, né, toda essa questão da humilhação, ele morreu por nós, ele foi sepultado, né, e ele também ressuscitou. Né? Isso também é alguma coisa que só Jesus podia fazer, que era ressuscitar. Né? E Deus o Pai, então, o elevou à mais alta posição, é isso que o texto está dizendo aqui, a mais alta posição, e deu a Jesus um nome que está sobre todo o nome. A obra que Jesus fez por nós, amados, dá uma condição, Deus o Pai lhe dá um nome que está acima de todo o nome. Então, depois de ele ter passado por toda essa humilhação, amados, quando ele ressuscita e sobe ao céu, Deus o exalta. E o que é exaltar? É estar acima. Então Deus o coloca acima de todo o nome. Né? Então o texto vai dizer lá, para que ao nome... por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo o nome. Então isso é interessante, amados, nós entendemos que a obra de Cristo o capacitou a ter o nome acima de todo o nome. Então não há nenhum outro nome, ou pessoa, ou coisa que nos leve a Deus a não ser o nome de Jesus. Porque só Ele deu a sua vida por nós. Só Ele se humilhou a ponto de morrer por nós, levar sobre si o nosso pecado para que a gente tivesse vida. Então não há ninguém que fez isso. E nem coisa alguma pode substituir o nome de Jesus. Uma pequena ilustraçãozinha, como eu costumo contar, é de uma pessoa, um homem que teve um câncer nas cordas vocais. E o médico, quando diagnosticou isso, disse para ele, você vai ter que passar por uma cirurgia. Só que é o seguinte, essa cirurgia vai te salvar a vida. Quer dizer, o câncer nós vamos retirar e você não vai morrer. Mas você vai perder a voz pelo resto da vida. Então o que ele fez? Ele chamou a sua esposa e ficou um bom tempo conversando com a sua esposa e dizendo tudo, o quanto ele amava a sua esposa. Tudo que ele não disse a vida inteira, ele fez questão de dizer para a sua esposa. Depois ele pegou e chamou a sua filha e fez o mesmo. Também passou algumas horas falando para a filha o quanto ele a amava. Né? E depois disso, então, ele chegou para o médico e pediu para o médico, olha, doutor, antes da cirurgia, assim que eu for anestesiado, né, eu quero dizer as últimas palavras. Ele sabia que ele não ia falar mais, então ele queria, né, pediu para o médico para que o médico desse a chance para ele de dizer as últimas palavras dele. Né? Então aí eles foram para a sala de cirurgia, o médico ele já estava na maca, tudo pronto, e quando foram injetar então a anestesia nele, o médico disse assim, olha, está na hora, né? Se você quer dizer alguma coisa, esta é a hora. Né?
Então ele falou: muito obrigado, doutor. Agradeceu, né? E disse assim: Jesus, Jesus. E essas foram as últimas palavras dele, né? E a última palavra que ele escolheu na vida para pronunciar foi o nome de Jesus. E aí fica uma pergunta para nós, né? O que significa Jesus para nós? O que significa Jesus para você? Essa é a pergunta que nós queremos deixar diante desse texto de Paulo, né? Outros nomes, como aqueles das pessoas que nós amamos, também são importantes, né? Tem muito valor o nome da nossa mãe, o nome do nosso pai, o nome da nossa esposa, o nome dos nossos filhos, né? Mas há apenas, amados, um nome que está sobre todo nome, e esse nome é Jesus. Ele também o é também para o Pai, para Deus Pai, o Pai Celestial. O nome de Jesus é precioso para Deus, né? Ele o exaltou, né? O texto diz que Deus, o Pai, o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, assim, outra verdade que está aí. Amados, aquilo que Jesus fez, né, deu a credencial para ele de ter um nome acima de todos os nomes. É o nome que nós devemos crer, o nome a quem nós devemos recorrer, porque não há nenhum outro nome na face da terra que nos leve à presença do Pai. Não há nenhum outro nome na face da terra que nos dê salvação. Não há nenhum outro nome na terra que possa perdoar os nossos pecados. Só Jesus. Porque ele fez isso lá na cruz, quando se humilhou, quando deixou a glória, quando veio a ser homem, quando obedeceu aquilo que o Pai queria e deu a sua vida por nós, por amor a nós. Nenhum homem fez isso, por isso ele tem esse nome. E também o texto diz que todo joelho se dobrará. Mas há duas formas de se dobrar o joelho. Uma é em louvor, adoração, né? No momento que nós temos oportunidade de adorar o nosso Deus, de adorar o nome do Senhor Jesus, esse é o momento de satisfação, quando nós podemos ajoelhar, quando nós podemos louvar, quando nós podemos reconhecer que Jesus é o nome acima de todos os nomes. E quando nós podemos entregar nossa vida para Jesus, né? Como isso é bom, né? Isso de livre e espontânea vontade, quando o Espírito Santo toca na nossa vida. Então esse é um momento muito gostoso de se ajoelhar, porque nós entendemos que estamos ajoelhando e reconhecendo que Jesus tem um nome sobre todo o nome. Mas há a segunda circunstância, daqueles que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Daqueles que põem a sua fé em outras coisas, em outras pessoas nesse mundo, que não reconhece o Senhor Jesus. Mas o que Deus está dizendo aqui para nós através da sua palavra é que até esses vão ter que se ajoelhar diante de Jesus e vão ter que reconhecer que o nome dele está sobre todo o nome. Mas aí não é de livre e espontânea vontade, aí não é com satisfação, aí não é com alegria nem com louvor. Vai ser obrigado a se ajoelhar e a reconhecer um dia que Jesus é o Senhor. Eu creio que aí vai ser muito mais difícil, né? Então pense bem, né? Qual é o nome que realmente tem valor na sua vida? A palavra de Deus nos diz que é o nome do Senhor Jesus, porque Ele está acima de todo nome. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado, que você entenda isso, que você coloque o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida, que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus, porque só nele há salvação, porque só Ele desceu do céu, como Deus deixou a sua glória, se tornou homem e morreu por mim e por você. Deus te abençoe nesse entendimento, amados, né? E que assim um dia a gente possa estar, né, ajoelhado sim, mas louvando e bendizendo o nome do nosso Deus, porque Ele nos salvou. Isso vai ser uma bênção para todos nós, né? Que Deus abençoe a sua vida aí. Tem um cântico aí que eu vou colocar em seguida para você, ouça, né?
fala também do nome de Jesus, né? E que você possa, enquanto ouve esse cântico, né, lá no fundo do seu coração, perguntar para você mesmo: qual é o valor que tem o nome do Senhor Jesus na minha vida? Amém, amados? Ouçam o hino aí. Deus abençoe. Depois eu volto para orar com vocês. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Soraya Moraes. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. A palavra de Deus declara: debaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nesta noite engrandecemos e exaltamos o nome do Senhor Jesus Cristo, o único nome que pode salvar, o único nome que ressuscita os mortos, o único nome que pode libertar, o nome mais poderoso do universo, o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, Tão sublime nome sublime. é o nome de Jesus. Oh, o nome de Jesus levanta os mortos. Ele levanta. Aleluia. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, santo, santo. Nome mais puro. Jesus. Nome bendito é o nome de Jesus. Nome mais santo, 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 santo. nome mais Nome puro, sublime, nome bendito é o nome de Jesus. Meu nome, Jesus. Jesus, Meu nome é Jesus. glória ao teu nome, Senhor. Glória a ti, Jesus. Não há outro nome, Senhor. Não há outro nome que se compare ao teu. Sobre todo nome. Aleluia. Ok, amados, muito bom, né? Sabermos que o nome de Jesus está sobre todo nome e que você possa confiar nesse Jesus. Eu costumo dizer assim, amados, que todos nós temos fé. A fé é uma coisa inerente ao ser humano, né? Nós não levantamos na cama, né, se nós não tivermos fé, né? Eu não sei o que vai acontecer no minuto seguinte na minha vida, mas pela fé
Pela fé eu levanto, pela fé eu vou trabalhar, ou pela fé eu vou tomar meu café, né? Eu levanto lá, né? Olha, eu vou tomar o meu cafezinho, já imagino o meu café lá, né? Mas eu não sei se eu vou tomar esse café. Eu não sei se eu vou conseguir levantar da cama. Eu só faço isso pela fé. Então as coisas que vêm na minha vida. Então o ser humano, a fé é inerente. Nós vivemos pela fé, na verdade, né? Tudo nós acreditamos. O problema não é a fé em si mesmo. Todos nós temos fé. De alguma maneira nós temos fé. Até o ateu tem fé, porque ele acredita que Deus não existe. Então é uma forma de fé. Mas, amados, a questão é no objetivo da fé. Aonde é que você coloca a sua fé? Esse é o problema. Essa é a diferença que temos na nossa vida. Onde é que você coloca a sua fé? Tem uma frase que diz que se você tiver fé num barco furado, ele vai te levar ao fundo do rio. Portanto, amados, nós estamos aqui falando da palavra de Deus, aquilo que Deus diz para nós que é verdade. E ele diz assim: você tem fé? Coloque-a no nome de Jesus. Tenha o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar por vocês. Se você quiser, curve a sua cabeça. Se você quiser, feche os olhos. Mas nesse momento, pensa em Deus agora. E vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por estarmos aqui, por podermos falar do amor de Cristo Jesus pelas nossas vidas. Amor tão grande, tão sublime, Pai, que fez com que o Senhor Jesus deixasse a sua glória, o seu estado, Senhor, de eternidade, e viesse a ser um homem, uma criatura, uma simples criatura, Pai. E assim, obedientemente, Ele sofreu por nós, Ele morreu por nós naquela cruz. Oh Deus, obrigado por tão grande salvação, obrigado por tão grande obra do Teu Filho a nosso favor, Pai. Obrigado porque Ele levou sobre si os nossos pecados, ó Deus. E se nós o aceitarmos, se nós o recebermos como único e suficiente Salvador da nossa vida, Pai, nós viveremos eternamente contigo. Pai, agradecemos essa grande bênção e pedimos, Pai, por todos aqueles que estão aí no cantinho, Deus, isolados sim deste mundo, Pai, mas tendo a companhia do Senhor. Nós temos a plena certeza de que o Senhor está com eles, ó Deus. Por isso nós pedimos, continua abençoando a cada um, cuidando, Senhor, da saúde de cada um, ó Pai, tanto física, mas muito mais da saúde espiritual, Pai, para que eles cresçam aprendendo na Tua Palavra e vivenciando o amor de Cristo Jesus nas suas vidas. Pai, também abençoa os profissionais da casa, Deus, toca também os seus corações, para que eles também exerçam a sua função com amor, ó Deus, e dedicação. Dá a eles sabedoria, Pai, dá a eles cuidado, amor acima de tudo, Pai. Obrigado pela vida da Adriana. Nós não cansamos de agradecer pela vida dela, Senhor, que levantou essa casa, Deus, e tem sustentado. Ó Pai, obrigado pela sua família também, do Luéder e seus filhos, ó Deus. Continua abençoando essas vidas, ó Pai, cuidando deles também, ó Deus. Que eles sejam ricamente abençoados também com a sua palavra, ó Deus. Obrigado, Pai, por essa tarde. Obrigado por cada pessoa que está aí nos ouvindo, Pai. Sê com eles, põe a Tua mão poderosa sobre as suas vidas e age, Senhor, e dá-lhes vida em Cristo Jesus. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, e nós fazemos, Senhor, essa oração no nome santo e precioso e poderoso do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amados. Deus abençoe, viu? Vocês guardem no seu coração essa palavra. Okay? Quarta-feira que vem, se Deus permitir, a gente está de volta. Grande abraço para todo mundo. Beijo no coração.